Luz e paz. Vamos fazer nossa tarefa, falando sobre o Evangelho de Jesus, capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Mas, como habitualmente nós fazemos, vamos fazer a nossa prece, agradecendo ao Pai, a Jesus, aos benfeitores espirituais, por este momento de luz nas nossas vidas, quando estamos juntos nesta escola do Espírito para aprendermos a sermos mais justos, mais responsáveis, mais disciplinados, sermos realmente aqueles que buscam a sua evolução através do relacionamento com todos os nossos irmãos em humanidade. Obrigado, Senhor, por este momento. Graças a Deus. Então, nós vamos começar o nosso trabalho sobre este capítulo do Evangelho, que é o capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Quando aqui nós vemos Jesus vindo ao nosso encontro para nos ajudar a vencer as nossas dificuldades, mostrando-se nosso irmão maior, amigo e companheiro. Aqui nós vemos Jesus e Pilatos. Antes da crucificação, naquele julgamento parcial que aconteceu, quando Jesus estava de pé diante do governador, e Pilatos lhe interrogou dizendo: "Você é o rei dos judeus?" Ao que Jesus lhe respondeu: "Tu dizes que eu sou o rei." E mesmo sendo acusado pelos líderes dos sacerdotes e pelos anciãos, Jesus não respondia nada. Pilatos então lhe perguntou: "Não está ouvindo todas as acusações que estão sendo feitas contra você?" Jesus, porém, não respondeu nada. E isso impressionou muito o governador. Já está Jesus nos ensinando como responder a perguntas agressivas, que possamos, num momento em que formos arguidos, nos mantermos silenciosos, orando por aquele que nos agride. Aqui neste slide, nós vemos duas perspectivas que a humanidade tem na sua vida cotidiana. A perspectiva de Pilatos, do poder terreno, do imediatismo, no materialismo, centrado nas coisas materiais, que muitas vezes fazem com que a pessoa continue
fazendo com que o seu egoísmo cresça nos relacionamentos. E na outra perspectiva, que é a perspectiva de Jesus, que nos apresenta a imortalidade com a perspectiva da vida futura. Nestas duas perspectivas, nós podemos escolher se queremos continuar sendo imediatistas ou se nós já temos a noção de que não somos deste mundo, mas que somos espíritos imortais e que um dia nos reencontraremos na espiritualidade para ver o acerto ou não das decisões que nós tomamos durante a vida. Então, quando nós temos esta perspectiva mais material da vida, perguntamos: qual é a coisa que você mais gosta de fazer? O que lhe dá mais prazer? De que forma você se sente feliz ou próximo da felicidade? Estas três perguntas indicam muito aquilo que nós fazemos, porque nos indica o que nós gostamos. E muitas vezes na nossa vida de relação, nós colocamos acima de tudo aquilo que nós gostamos do que o tipo de relacionamento que nós deveríamos ter em vivendo num grupo familiar ou social, de nos abster de fazer somente a nossa vontade, o nosso desejo de satisfazer o nosso prazer. Você é um espírito imortal. Você não é matéria. As coisas materiais que lhe dão prazer hoje não lhe darão prazer para sempre, pois você é espírito, não matéria. As pessoas que lhe fazem sentir bem hoje não poderão acompanhá-lo para sempre, pois você é um ser individual e elas também são seres individuais, cada qual com sua própria trajetória a percorrer. Não há nada de errado em nos sentirmos bem com a companhia de outras pessoas, isso é evidente. Estamos aprendendo a amar, e as relações interpessoais, mais próximas ou menos próximas, são o meio de praticarmos os sentimentos que queremos desenvolver. No entanto, não podemos nos tornar dependentes dos prazeres terrenos e nem atrelar a nossa felicidade a qualquer pessoa. O prazer tem que estar em você, deve partir do seu íntimo. As coisas externas devem ser apenas um meio de experimentar esse prazer. E não podemos sentir-nos bem apenas condicionados a outras pessoas. Todos os prazeres vão se esgotando naturalmente.
e para que sejam mantidos, para que gozemos mais, aproveitemos mais, precisamos experimentar, usar e abusar cada vez mais. Uma pessoa condicionada a sentir prazer exclusivamente dessas coisas materiais não saberia aproveitar uma linda viagem, por exemplo, se não estivesse à sua disposição os ingredientes do seu prazer. Isto faz com que muitas vezes momentos de lazer em família, com amigos, deixam de ter o melhor aproveitamento quando uma das pessoas sente falta daquilo que lhe dá unicamente prazer. Por exemplo, um cigarro, uma bebida, um tipo de comida. Por isso que muitas vezes os momentos de lazer são difíceis, porque é um grupo, cada um com seus gostos, cada um com o seu tipo de prazer. Não podemos depender de nada disso para sermos felizes ou alegres. Esses estados são naturais em nosso íntimo, mas muito sutis, muito delicados. Quem está acostumado a experimentar prazeres fortes, talvez não consiga avaliar o bem-estar profundo de simplesmente existir, de ser, de estar consigo mesmo. Todos estamos sendo provados nesses dias difíceis que estamos vivendo, porque estamos em casa, com os familiares, sem estarmos acostumados a estarmos com eles 24 horas por dia. Por isso que nós precisamos avaliar a bênção de a cada dia retornar ao corpo físico, despertar para novas tarefas, mesmo que sejam as mesmas, mas nós estaremos renovados e as tarefas parecerão novas. Nada nem ninguém pode ser responsabilizado pelo nosso estado de espírito. Não podemos depender de nada e de ninguém para sermos felizes. Não há alegria verdadeira se ela for dependente de fatores externos. Todas as coisas que nos causam prazeres fortes, como comida, álcool, drogas, sexo, exigem de nós, para que continuemos sentindo prazer, quantidades cada vez maiores, doses cada vez mais fortes, experiências cada vez mais avançadas. Não há nada de errado em sentir prazer com coisas materiais, pelo contrário. Estamos temporariamente na matéria. E enquanto durar a nossa passagem por aqui,
É bom que sejamos alegres e que aproveitemos o que a matéria tem de útil e de bom. No capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, há a seguinte explicação para a afirmação de Jesus: meu reino não é deste mundo. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. A vida futura, eixo da doutrina espírita, é luz central dos ensinos de Jesus. É razão de ser dos preceitos morais. Justifica as anomalias da vida terrena. Concorda com a justiça divina. A vida futura impacta o ponto de vista. Porque o ponto de vista é um enfoque, modo de expor o pensamento, de opinar, de dar parecer. E Kardec coloca neste capítulo 2 exatamente o ponto de vista que deve ser modificado quando nós começamos a perceber que, na realidade, nós somos espíritos imortais e o nosso destino é evolução através das diversas reencarnações. E, para isso, estaremos na Terra reencarnados, retornaremos à erraticidade, novamente numa outra encarnação, novamente na erraticidade, e o que mostra que, na realidade, Jesus tem razão de nos dizer que nós precisamos estarmos impactados pela vida futura, modificando o nosso ponto de vista material, materialista, em relação à nossa própria vida. A vida presente, com as suas alegrias e dores, não é senão a consequência das boas ou más ações operadas livremente pelo homem nas existências anteriores. Nos ensina Leon Denis, no livro Depois da Morte, primeira parte, capítulo 2, que a vida presente não é senão a consequência das boas ou más ações operadas livremente pelo homem. Adenauer Novaes, no livro Psicologia do Evangelho, capítulo 2, diz que por ainda não estar suficientemente seguro da vida espiritual, que no momento lhe é inconsciente, o ser humano se centra na vida presente e, particularmente, nas preocupações materiais conscientes. E aqui nós vemos a imagem do mestre quando ele diz, respondendo a Pilatos, sobre a sua realeza, que a realeza terrena se acaba com a vida. A realeza moral, porém, sobrevive à morte.
sob o título de realeza moral? Não é Jesus mais rei do que muitos poderosos da terra? Sim. Claríssimo. Com razão, portanto, disse ele a Pilatos: eu sou o rei, mas o meu reino não é deste mundo. Item 4 do Evangelho, capítulo 2. O reino do céu, o que é isso? É o aprimoramento do espírito humano segundo normas superiores. Os fundamentos do reino são Deus, amor e justiça. A chave do reino é a reencarnação, porque é através das vidas sucessivas que o espírito imortal tem a chance de se lapidar, vivendo segundo o Evangelho de Jesus. A tese do reino é a reforma profunda na modificação da sua maneira de ver a vida e de viver a vida. O alvo do espírito é ensinar e dar o exemplo, como o mestre fez. O reino do céu não é geográfico circunscrito. Ele não existe em nenhum lugar no planeta Terra, mas ele existe sim no coração do homem. Ele não começa por sinais exteriores. E tem no egoísmo o caruncho da alma. Diz-nos José Herculano Pires. Então, se nós sabemos que ele não é geográfico, ele não tem limites, ele não começa por sinais exteriores, nós precisamos começar a observar como nós nos relacionamos no viver. Se fazemos as coisas por interesse pessoal, porque o interesse pessoal é a alma do egoísmo. E o egoísmo é o caruncho da alma. Então, nós precisamos começar conhecendo a nós mesmos num processo de autoconhecimento para que nós possamos avaliar o que move, o que nos move na vida, se é o egoísmo ou se é o desinteresse. Porque se é o desinteresse, é sinal que nós já estaremos dentro das normas superiores para a construção do reino do céu no nosso coração. O cristianismo redivivo, o espiritismo confirma o Evangelho de Jesus. O mundo espiritual é o principal. A vida futura é explicada em detalhes pela doutrina espírita. Por todos os capítulos do Evangelho, ela é explicitada. Ela é explicitada em todos os livros da codificação. Ela também é explicitada em todos os volumes da Revista Espírita, onde nós temos material suficiente para ler, para estudar
e, acima de tudo, com esforço, vivenciar cada um dos ensinamentos que nós já conseguimos assimilar. Qual dos dois? O mundo espírita ou corpóreo principal na ordem das coisas? E o Livro dos Espíritos, na questão 85, nos afirma: o mundo espírita que pré-existe e sobrevive a tudo. Os pilares da doutrina espírita residem na existência de Deus, o Pai, o Criador, da natureza que nos circunda, das águas, das aves, dos pássaros, dos mananciais como um todo. A imortalidade da alma, porque sabemos que somos espíritos imortais, criados um dia pelo Pai, simples, ignorantes, e ao longo das vidas sucessivas, pela pluralidade das existências, nós vamos nos lapidando, nós vamos nos construindo, e nós já chegamos pela pluralidade dos mundos habitados a estarmos aqui agora, no planeta Terra, um mundo de provas e expiações, que na atualidade está passando por um processo educativo de transição planetária. E pela comunicabilidade dos espíritos, nós sabemos que ninguém está sozinho. Nós contamos sempre com a proteção dos espíritos amigos que investiram nas nossas encarnações e naqueles a quem nós solicitamos o amparo e a ajuda. E é através deles que nós ficamos observando que somos criaturas impermanentes, isto é, estamos na Terra enquanto encarnados. Quando desencarnados, como espíritos livres, estamos na espiritualidade, na erraticidade. A impermanência do mundo físico, tudo que nasce morre, assevera o ditado popular. A impermanência é a inevitável ocorrência em todas as organizações e estruturas que existem no universo. Permanentes são o espírito e a sua especial constituição energética, porquanto criado por Deus. A eterna causalidade avança sem cessar na direção da fatalidade, para a qual está destinado. A reencarnação tem por finalidade o desenvolvimento do Deus interno em cada espírito, em cada ressurreição, que equivale sair da sombra de si mesmo para a claridade da consciência, a superar a ignorância mediante a aquisição do conhecimento, dá-se um passo avançado e produtivo na conquista que há nela. Metas para o candidato a seguidor do Cristo. Dar um sentido para a vida.
ou ter uma visão de mundo adequada à instalação do reino do Cristo na Terra. Fazer uma nova leitura da vida como um bem preciosíssimo, no qual nos cabe zelar. Ter um cuidado conosco mesmos, para que possamos sempre manter o nosso corpo físico em condições de saúde, de rigidez, para que possamos realizar as tarefas que nos propusemos no planejamento encarnatório. Confiar em Deus. A reencarnação tem por finalidade o desenvolvimento do Deus interno em cada espírito. Em cada ressurreição, que equivale sair da sombra de si mesmo para a claridade da consciência, a superar a ignorância mediante a aquisição do conhecimento, dá-se um passo avançado e produtivo na conquista. Conscientizar-se da própria imortalidade e do seu retorno encarnatório para aprender o que ainda não sabe, ou aquilo que fez de forma equivocada. Porque se foi feito de forma equivocada, é porque ainda não sabia. Conscientizar-se de que sua vida na Terra tem um propósito mais amplo do que imagina. Sim, todos nós fomos criados por Deus para termos um futuro de luz, para sermos um anjo. Saber que Deus deu livre-arbítrio como forma de estabelecermos escolhas. E que estas escolhas devem ser estabelecidas não somente pelos meus desejos, mas que os meus desejos que fazem as escolhas possam estar segundo os ensinamentos de Jesus. Libertarmos das culpas e medos, a fim de prosseguirmos seguros e firmes na busca da nossa evolução espiritual, pois é que a vida futura tem de estar na mira de todos os homens. Somente ela justifica as anomalias da vida terrena e as harmoniza com a justiça divina. Encontramos este texto no item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui está o suporte bibliográfico, onde nós colocamos o Reino, que é um opúsculo de Herculano Pires, e o Espiritismo segundo o Evangelho, da nossa irmã Zoé Meres Saraiva Paim, e do Evangelho, da Psicologia do Evangelho, de Adenauer Novaes. Então, felizes dias, com luz e paz, e nós vamos, então, agora, para o nosso texto final. Nós vamos trabalhar agora, dando continuidade, com o capítulo 3 do Evangelho,
há muitas moradas na casa do Pai. Nós vamos trabalhar com as moradas materiais, as moradas espirituais e as moradas mentais. Aqui nós vemos um cientista britânico, Sir James Chins, que diz: o número de sistemas planetários em todo o espaço deve ser inimaginavelmente grande. Bilhões deles podem constituir réplicas quase exatas de nosso sistema solar. E milhões de planetas constituir outras réplicas quase exatas da Terra. É o universo criado pela mente do Pai e no qual nós, com felicidade, nos encontramos. Onde? Num pontinho luminoso desta maravilhosa Via Láctea. Tão pequenininho, que nem aparece. Por isso que nós precisamos lutar contra o caruncho da alma, que é o egoísmo. Porque quem somos nós neste universo imenso, criado por Ele? Aqui nós vemos uma linha de tempo cósmica. Nós não vamos distendê-la, mas da Idade das Trevas ao Renascimento, do Big Bang, 1 milhão de anos, 100 milhões de anos, 1 bilhão de anos, de 12 a 14 bilhões de anos. Essa é a caminhada destes mundos. Os mundos materiais são os mundos que formam o universo, onde outras humanidades realizam a marcha evolutiva. Martins Peralva, no livro O Pensamento de Emmanuel. São habitados todos os globos que se movem no espaço? E a questão 55 do Livro dos Espíritos, nós encontramos a resposta. Sim. E o homem terreno está longe de ser como supõe. O primeiro é em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo, o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que só para eles criou Deus o universo. Aqui nesse slide nós vemos o nosso mundo, a amplidão. Quanto ainda falta para a gente conhecer,
para a gente viver. Os mundos espirituais. Vivemos num turbilhão de galáxias e galáxias. Somos viajores do espaço. E o nosso destino é a felicidade plena, habitando na imensa abóboda celeste. Diz-nos Hamed, através de Francisco do Espírito Santo Neto, no livro Renovando Atitudes. E Kardec, em O Livro dos Espíritos, nos diz: os seres que habitam os diferentes mundos, é fora de dúvida que têm corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. É isso que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer, porquanto muitas moradas há na casa de nosso Pai, sendo conseguintemente de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem, e desse fato têm consciência na terra. Com outros, no entanto, o mesmo não se dá. Diferentes categorias de mundos habitados. Nós temos os mundos primitivos, de expiações e provas, de regeneração, ditosos e felizes, celestes ou divinos. Os mundos primitivos são destinados às primeiras encarnações e experiências da alma humana. Os mundos de expiações e provas são mundos onde os espíritos encarnam para prosseguir na sua evolução, passando por provas e expiações, decorrentes de seu processo de aprendizado evolutivo. O mal predomina. Os mundos de regeneração. Nesses mundos ainda existe o mal, mas que não mais predomina. Os espíritos estão sujeitos a provas, mas já adquirem melhores condições e conhecimentos para estabelecerem uma boa base para a sua evolução. Mundos ditosos e felizes, onde o bem sobrepuja o mal. A felicidade já predomina. Mundos celestes ou divinos. É a habitação de espíritos mais evoluídos, onde reina exclusivamente o bem e o conhecimento da verdade. E qual é o destino da Terra? No Evangelho, nós encontramos que Kardec menciona que a Terra se assemelha a um hospital. Muitos enfermos, de todas as enfermidades. Ela é também uma penitenciária, onde aqueles espíritos que estão presos nas encarnações, só delas se liberam quando eles iniciarem uma autoeducação e uma diferenciação na maneira de se comportar na vida.
observando que existem outras pessoas e que todas são necessárias para que nós possamos evoluir. Não haveria evolução se nós não tivéssemos o outro a nos ajudar a fazer e a construir os nossos comportamentos. Diz ainda que Kardec que a Terra se assemelha a um subúrbio de vida. Cada um deles, um hospital, uma penitenciária ou um subúrbio. Cada um está na Terra por um motivo. Então, precisamos fazer com que a nossa encarnação possa ser bem vivida, segundo o roteiro dos ensinamentos do Mestre. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Diz-nos Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 172. As zonas espirituais são diversas, superiores ou inferiores, além das fronteiras físicas, onde a vida palpita com a mesma intensidade das metrópoles humanas. Diz-nos Martins Peralva, no livro O Pensamento de Emmanuel. Zonas espirituais. Para melhor compreendermos estas zonas espirituais, aqui nós temos, bem no centro, uma que se chama abismo, que é uma região espiritual de padecimentos, destinada a espíritos que tenham cometido os mais graves crimes contra as leis divinas. Vide o livro Memórias de um Suicida. Trevas, logo a seguir. Região espiritual desprovida de qualquer luminosidade, constituindo morada de espíritos ainda envolvidos pelas mais diversas vibrações do mal e que tenham tido comportamento moral condenável em suas oportunidades encarnatórias. A obra de André Luiz é plena dos casos desses irmãos que se encontram nas trevas. A seguir, nós temos as esferas terrestres. A Terra, como se sabe, é um mundo de expiações e provas, onde domina o mal. Assim, espíritos viciosos das mais diversas naturezas sintonizam com as vibrações deletérias dela emanadas, permanecendo a ela vinculados. André Luiz Ruiz, da sua lavra mediúnica, ele possui um livro muito bom, que nos auxilia muito a entender
estas zonas espirituais, especialmente estas, que se chama Esculpindo o Próprio Destino, que a gente sugere a leitura meditada para poder entender como o nosso cotidiano nós podemos fazer a felicidade no depois ou a infelicidade no depois. A seguir, nós temos o umbral. O umbral é uma região espiritual que começa na crosta terrestre, na qual se concentra tudo que não tenha finalidade para a vida superior. É a região para esgotamento de resíduos mentais equivocados. E os espíritos aí confinados, eles julgam-se injustiçados. Porque eles acreditavam que quando eles fizeram as ações durante a existência última, eles estavam certos. Mas como a maioria das pessoas, eles se encontravam distanciados dos ensinamentos da reta consciência. Em seguida, nós temos a zona de transição, que são colônias espirituais inseridas no umbral, quais fossem oásis nos desertos. Os espíritos que conseguem alcançá-las por méritos conscienciais, nelas encontram amparo e assistência, podendo reajustar-se até a sua evolução. E isso nos mostra o livro Nosso Lar, quando André Luiz chegou, após o desencarne numa mesa cirúrgica, e ele, então, se deparou com a continuidade da vida e deixou para cada um de nós estas informações para que nós possamos, em estudando-as, poder fazer melhor do que ele havia feito então. As esferas superiores são regiões de felicidade, onde estacionam espíritos devotados de grande elevação moral. Lá habitam os bons espíritos e os espíritos superiores. E as esferas resplandecentes, onde impera a bondade, a confiança e a felicidade verdadeiras. No livro Renúncia, ditado por Emmanuel, é descrita a paragem espiritual a que está vinculado o espírito Alcione. São paisagens que nossa pobre imaginação nem consegue sonhar. Então, nós temos uma caminhada longa pela frente. Essa não é a nossa última, nem a antepenúltima encarnação. Nós temos muito caminho a trilhar para chegarmos um dia a conhecer, quem sabe, uma das esferas resplandecentes. Vamos agora para os mundos mentais. Mundos mentais são os diferentes estados do espírito após o desencarne. Os vários departamentos da mente onde se demoram pensamentos e reações, dramas e tragédias, anseios e realidades do espírito.
diz-nos Martins Peralva, no livro O Pensamento de Emmanuel. Considerando que o mundo interior da alma humana é também um lugar onde o espírito está, podemos dizer que ali pode ser sua morada. Diz-nos Adenauer Novaes, no livro Psicologia do Evangelho. Inquietude, desordem íntima, consciência e coração culpados, pensamento centralizado na futilidade, na maledicência, excessos emocionais, inatividade psíquica e revolta no sofrimento, além de outras tantas infelicidades, representam a desarrumação dos departamentos mentais do homem, espiritualmente adormecido. Nos ensina Martins Peralva, no livro O Pensamento de Emmanuel. As máscaras sociais de que nos utilizamos para viver em sociedade são também representações dos estados psíquicos internos. São expressões simbólicas da alma, arremedos da face de Deus. Essas máscaras são personalidades artificiais ou personas que nos servem para estabelecermos a necessária ligação do interno com o externo e vice-versa. Ensina-nos Adenauer Novaes, no livro Psicologia do Evangelho. Na Terra, ainda precisamos do mal para sentirmos o bem, da noite para admirarmos a luz, da doença para apreciarmos a saúde. Ainda precisamos das personas para conviver em sociedade. Sem elas, nossa sombra aparece, tornando-nos insuportáveis. É o que nos ensina Adenauer Novaes no livro Psicologia do Evangelho. A morada mental do homem equilibrado apresenta as seguintes características: serenidade interior, harmonia espiritual, consciência isenta de remorso, mente voltada para o alto, bom ânimo, trabalho incessante no bem, ideações edificantes, resignação na dor, moderação na alegria, submissão à vontade divina. E essas características, cada um de nós pode construir para si, através do estudo, do conhecimento, da meditação e da observância do Evangelho de Jesus em todas as nossas ocasiões de vida. Porque somos nós o construtor de nós mesmos. Nós estaremos fazendo para nós uma felicidade posterior à encarnação. Nenhum de nós foi criado para sofrer. Todos fomos criados para a perfeição. E quando nós
nos conscientizarmos desta verdade, nós iremos trabalhar muito na nossa construção, utilizando os artefatos melhores que temos às mãos, as decisões mais adequadas, para que realmente nós possamos atingir o nosso melhor. Estas características estão encontradas no livro Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva. Aqui está o suporte bibliográfico deste capítulo do Evangelho, e aqui nós deixamos com os irmãos esta tela em que vemos Jesus observando o mundo, o planeta Terra, uma vez que ele é o seu governador, porque a boa nova de Jesus é a bússola que orienta a felicidade para a eternidade. Então, deixamos com os irmãos esta frase, para que nós lembremos em todos os nossos momentos, em todos os nossos dias, na dor e na alegria, que a boa nova é a bússola que orienta a nossa caminhada. O sofrimento, ele muitas vezes nada mais é do que o sino de Deus, nos acordando para comportamentos equivocados. E que se nós iremos realizá-los de outra forma, certamente a dor deixará de tocar em nós, e a felicidade, e a alegria, e o bom ânimo estará conosco sempre. Então, nós vamos agradecendo a oportunidade que nós tivemos nestes momentos em que passamos juntos, refletindo sobre os ensinamentos de Jesus, e nós vamos agradecer a oportunidade, vamos dizer obrigado, Senhor, por esse dia magnífico, em que estamos estudando o Teu Evangelho Redentor. Estamos observando a bússola para sabermos o roteiro a seguir, para que todos possamos, alegres e felizes um dia, retornaremos à vida verdadeira, que é a vida espiritual. Obrigado, Senhor. Mas como eternos pedintes, nós pedimos por toda a humanidade, nossa irmã, por todos os corações, por aqueles que choram, pelos solitários, pelos famintos, pelos desnudos, pelos enfermos, por aqueles que estão nas sarjetas, por aqueles, Senhor, que sabemos que neste momento o Teu amor envolve a cada um.
dando força, bom ânimo, ajudando para que possam prosseguir pela vida fora. Nós lembramos neste momento dos nossos irmãos corajosos que estão reencarnando. E lembramos também dos nossos irmãos que estão desencarnando, que todos eles agora vão se defrontar com tudo aquilo que construíram para si durante os seus momentos na encarnação. E nós sabemos que muitos chegarão felizes ao porto seguro, que são os teus braços. Profundamente agradecido, Senhor, abençoa a humanidade inteira neste momento de transição planetária. Que todos possam continuar dando o seu melhor. E nós, profundamente agradecidos, dizemos: Deus de eterna bondade, ensina-nos a viver, a doar do que tenhamos sem contar o que fazemos, a trabalhar servindo, sem exigir repouso, a compreender os outros sem ferir a ninguém, a nunca desertar dos deveres que assumimos e a entender que nos dás o que julgas seja o melhor para o nosso progresso espiritual. Muito obrigada. E em teu nome, com a tua permissão, de nossa parte, nós damos por encerrado o nosso trabalho deste dia maravilhoso. Muito obrigada. Que assim seja.